gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Segunda-feira de chuva em Belo Horizonte. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Quando tem chuva, tem uma comida diferente, não é verdade? Então hoje, com essa chuvinha, é o dia daquela comidinha bem mineira, bem gostosa, né? Pois é, paz, alegria, saúde é o que desejamos para todos vocês. Olha aqui, nós tivemos recentemente uma lei votada na Assembleia Legislativa regulamentando o chamado transporte por aplicativo. Nós tivemos o transporte por aplicativo em Belo Horizonte com a Uber, né, que matou um pouco o nosso serviço de táxi. O táxi, para ter táxi na cidade, o cara precisa participar de uma concorrência, né, de curso, é fiscalizado pela BH Trans, sempre é multado pelo pessoal da BH Trans, né? O táxi tem que passar por revisão, tem que passar por uma série de coisas e etc. O pessoal da Uber não, né? Você não sabe, o Uber fala que o sujeito que está lá trabalhando para a Uber, eles pediram documentação, pediram isso, pediram aquilo, mas você não sabe de nada disso. E outra coisa, você pode usar um carro. No início, o Uber, né, o cara te dava água gelada, bala, biscoito, não sei o quê, para mostrar que era tudo diferente. Hoje, o Uber está sendo explorado, os motoristas estão sendo explorados por esse aplicativo. E aí, a Assembleia Legislativa, quando viu que o transporte intermunicipal e interestadual por aplicativo começou a ficar forte em Minas, com a criação da Buser, que é um outro aplicativo como o Uber. O que é a Buser? É um aplicativo, ela não tem ônibus nenhum, mas aí tem ônibus do fulano, do ciclano, ela vai alugando, vai colocando ali e é mais barato. Mas também, presta bem atenção, o que aconteceu na sexta-feira passada. Muita gente deixou de comprar a sua passagem de ônibus para o Espírito Santo na rodoviária de Belo Horizonte. Não foi lá procurar as empresas que há muitos anos fazem o transporte coletivo entre Belo Horizonte e o Espírito Santo. Não, compraram da Buser. E marcaram para sair sexta-feira ali no terminal JK, às 21 horas. Todo mundo de mala e tal, e etc, aquela coisa, vamos passar o feriado prolongado e tal. E o ônibus apareceu? Os ônibus da Buser não apareceram. Não apareceram às 9 horas, como estava marcado, 22 horas, 23 horas, 24 horas, 1 hora da manhã apareceu um ônibus, né? Apareceu um ônibus lá e aí muitos passageiros já tinham desistido da viagem, né? E ficaram ali naquele lugar, né? Inclusive podendo ser assaltado com suas malas, suas bolsas, etc. e tal, né? O outro ônibus chegou às 4 horas da manhã. Então, quem ia viajar de Buser para a praia, para aproveitar o feriado prolongado, não foi. Por causa de quê? Por causa da Buser. Agora, se tivesse comprado lá na rodoviária, né, nas empresas que já são tradicionais em fazer esse transporte, que 9 horas é 9 horas, o ônibus sai, né, com toda a garantia, com tudo, né? As pessoas deixaram para economizar, é aquele negócio, né? Quer dizer, a economia porca, né? Vai querer fazer uma economia e depois, né, leva desvantagem, né? Quem muito quer economizar sempre leva desvantagem. E não foi só para a praia no Espírito Santo, não. Também aqueles que tentaram ir para São Paulo através de Campinas, o ônibus que ia sair para Campinas, né? O ônibus apresentou defeito, porque não é um ônibus de empresas, como nós temos as empresas aqui, que são ônibus que quando chegam na rodoviária, ele foi revisado, ele passou por revisado, saiu da garagem, né, etc. Não, chegou lá um ônibus lá da Buser. Aí chegou, o ônibus já chegou com problema. Aí quando foram trazer um outro ônibus, horas depois, o ônibus não cabia os passageiros que estavam lá à disposição para fazer a viagem para Campinas. Então, que sirva de exemplo. Não deixe de viajar com quem tem tradição e segurança, né? Esse negócio de aplicativo para ônibus não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Outra coisa, o ônibus que sai da rodoviária, ele tem horário.
Com passageiro ou sem passageiro, ele sai naquele horário e faz todo o percurso. Agora a Busa só quer fazer na hora que está cheio, o ônibus está cheio. O ônibus tem que encher primeiro para ir, aí diz que é mais barato, mas com tudo isso que acontece, então você que quer viajar com segurança, vá comprar a passagem com o ônibus que você conhece, com a empresa que você conhece, que tem tradição e tem segurança. Isso é muito importante. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzeia urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Elas são antissépticas das vias urinárias e combatem as irritações das vias urinárias. Pílulas de Lucem. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se por acaso o mal continuar, você procure um médico, tá legal? É isso aí. Olha, a reabertura do comércio, o avanço da vacinação e a queda nos índices de transmissão do Covid-19 permitiram vendas mais atrativas para o Dia das Crianças, comemorado amanhã, dia 12 de outubro. A reportagem é de Gabriele Assis. Vamos lá, Gabriele. Este será o primeiro Dia das Crianças em que a Isis e o João Miguel vão ganhar presentes. Os dois são primos e têm 1 aninho de idade. Eles ainda não sabem falar, mas as mães escolheram os brinquedos. Escolhi uma coisa que ia facilitar a minha vida e que seria divertido para ela também. Então escolhi uma motinha que coloca ela e me facilita para levar ela para os lugares. Acho super importante para ele, criança, né? É um hábito, então nós sempre teve quando nós era criança, então nós quis passar também. O Dia das Crianças é a terceira data mais importante do varejo, depois do Natal e do Dia das Mães. Para este 12 de outubro, pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que serão movimentados cerca de 758 milhões de reais só aqui em Minas Gerais. A gente acredita, inclusive, em um crescimento de 10% com relação ao ano anterior. Foi um ano muito crítico da pandemia, então esse ano acho que nós vamos colher os frutos dos investimentos de marketing, da proximidade que foi criada com o cliente, da segurança que eu acredito com o avanço da vacinação e também todos os cuidados que a Estripulia sempre tomou em loja, o cliente vai se sentir convidado e realmente seguro para vir nas lojas. Segundo pesquisa da CDL-BH, os brinquedos são os itens escolhidos para presentear as crianças este ano. O produto mais procurado é o famoso Pop-It, ou Fidget Toys. É um brinquedo anti-estresse, onde a criança simula o plástico bolha, famoso, que todos nós conhecemos. Só que ele extrapolou, então hoje ele dá a possibilidade de criar jogos de quem aperta mais rápido, quem vai apertar primeiro, e eles estão usando até como molde para fazer chocolate. O Ivan já sabe o que quer ganhar para comemorar a data. Aí perdeu. Por que você quer ganhar ele? Porque o meu amigo tem lá na minha rua, aí eu achei muito legal, aí eu queria comprar para jogar lá em casa. Pois é, Dia das Crianças, né? E todo mundo hoje compra um brinquedinho, alguma coisa para as crianças, né? No meu tempo eu lembro que o Dia das Crianças, a gente só sabia que era Dia das Crianças porque a escola, no Dia das Crianças, minha escola era muito pobrezinha, aí a gente tinha pão com salame. Você já pensou aquele pãozinho pequeno com uma fatiazinha de salame? Aquilo era uma coisa do outro mundo. Comer um pãozinho com salame no Dia das Crianças e, às vezes, tomar um guaraná, um copinho de guaraná, né? Era uma coisa diferente. A escola era tão pobre que, para arranjar esse pão com salame, era uma dificuldade para a escola. Lembro disso, eu conversava depois com a nossa diretora, que foi diretora da minha escola por mais de 40 anos, e ela falava, você não sabe o que é que a gente fazia para ter aquele pãozinho com salame para as crianças. Era muito difícil naquela época. A escola não tinha a merenda como tinha as merendas naquelas escolas melhores, etc. A pobreza era grande também na merenda, né? Mas era assim que a gente passava o Dia das Crianças, comendo um pão com salame. Era diferente. Agora, a gente brincava sempre, né? Eu fico lembrando hoje que a gente só fazia papagaio, fazia carrinho de rolimã, né? Fazia carrinho de todos os tipos. Então as pessoas, os meninos, fabricavam seus brinquedos, né? A bola, quando você não tinha a bola de couro, então ter uma bola de couro era um negócio assim de outro mundo, né? Ter uma bola de couro. E então o pessoal fazia bola de pano, né? Quantas das vezes jogava uma pelada com bola feita de meia, né? Mas as crianças brincavam, né? Elas criavam seus brinquedos. Hoje se compra o brinquedo na loja de brinquedo, né?
E hoje todo mundo ganha o seu brinquedinho, isso é muito importante, né? Se você tem um brinquedo em casa que já foi usado para o seu filho, não é verdade? Que já foi usado, que ele não brinca mais, fica lá jogado, pega esse brinquedo, se puder, recupere esse brinquedo e faça uma doação para o Dia da Criança, e faça uma criança feliz, uma criança que não tem condição, né? Eu lembro que um dia eu peguei um velocípede de um filho meu, né, que não usava mais, já estava grandão, e dei o velocípede para uma criança que precisava de uma brincadeira. Que coisa linda, que alegria que aquela criança ficou com um velocípede, que era um velocípede de criança pequenininho, né? E que não servia mais para o meu filho e foi doado. Isso é muito importante. Se você puder doar o brinquedo que o seu filho não tem, não usa mais, faça a doação. Isso é muito importante, fazer a doação. Tá legal? Fazer a doação é muito importante. Olha, eu quero lembrar aqui de uma figura muito interessante. Hoje, dia 11 de outubro, 60 anos do Bar do Bolão, lá de Santa Teresa. Quero mandar um abraço para o Bolão, porque o Só Rocha, o pai do Bolão, abriu um boteco no ano de 1961. E aquele menino gordinho dele, que depois o pessoal começou a chamar de Bolão, ia ajudá-lo. E no final do dia, à tardinha, o menino tinha fome e fazia um espaguete para ele comer. E o espaguete do Bolão foi ficando famoso, e todo mundo queria o espaguete do Bolão. Passou a fazer o espaguete para servir a freguesia. E assim o Bar do Bolão ficou famoso pelo espaguete lá na Praça de Santa Teresa, e hoje está completando 60 anos. Já está na terceira geração. Quero mandar um abraço para o Bolão, que está em casa, curtindo a vida, né, Bolão? Um abraço para você, saúde. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha aqui, mais de 5 bilhões de pessoas poderão ter dificuldades de acesso à água até 2050. A advertência foi realizada pela Organização Meteorológica Mundial. Confira a reportagem de Gabriele Assis. Gabriele. O bem mais precioso para a vida humana pode ser um problema ainda maior para grande parte da população do mundo em alguns anos. A Organização Meteorológica Mundial alertou que mais de 5 bilhões de pessoas poderão ter dificuldade de acesso à água até 2050. O relatório lembra que em 2018 já havia 3 bilhões e 600 milhões de pessoas sem acesso suficiente à água por pelo menos um mês. A agência da ONU relata que nos últimos 20 anos o armazenamento de água no solo diminuiu 1 centímetro a cada ano, levando-se em consideração a superfície, o subsolo e a umidade do solo, assim como gelo e neve. As maiores perdas ocorrem na Antártica e na Groenlândia, mas muitas áreas densamente povoadas, em latitudes mais baixas, sofrem perdas significativas em lugares nos quais se costuma se abastecer de água. O documento ressalta que essas perdas têm consequências importantes para a segurança hídrica, em especial porque a água doce utilizável e disponível representa apenas 0,5% da água presente na Terra. Ao mesmo tempo, os riscos relacionados com a água aumentaram nas últimas 2 décadas. Desde 2000, o número de catástrofes envolvendo inundações aumentou 134% em comparação com as 2 décadas anteriores. Enquanto isso, o número e a duração dos eventos de seca cresceram 29% no mesmo período. A maioria das mortes e dos danos econômicos causados pelas enchentes acontece na Ásia, mas a seca é a principal causa de óbitos na África. Para a Organização Meteorológica Mundial, é fundamental investir tanto em sistemas que permitam uma melhor gestão dos recursos, quanto nos sistemas de alerta precoce. Pois é uma matéria que nos traz uma preocupação muito grande, né? Fico me lembrando de Belo Horizonte. Belo Horizonte, quando foi escolhido para ser a capital de Minas Gerais, lá nos 1800, né? O interessante é o seguinte, nós tínhamos água de montanha. O lugar é muito bom porque tem água de montanha. A água que serviu Belo Horizonte no início da
da vida da cidade, no início da cidade, foi água de montanha, né? Era Mutuca, era ali o chamado Acabamundo, tinha uma represa do Acabamundo que reservava água para ser distribuída a Belo Horizonte. E outras águas que desciam da Serra do Curral. Aí o nosso prefeito Otacílio Negrão de Lima falou assim, olha, essa água vai acabar um dia, a cidade está crescendo. Vamos fazer um grande reservatório para resolver o problema de abastecimento de água de Belo Horizonte. E fez a represa do rio Pampulha, que é a Lagoa da Pampulha. E a Lagoa da Pampulha depois foi urbanizada por Juscelino Kubitschek, né? Mas a Pampulha nasceu com a preocupação de resolver o problema de abastecimento de água de Belo Horizonte. Lembro que eu trabalhei na Copasa na década de 70 e a água, a Copasa tem uma estação de tratamento de água ali na Avenida Portugal. E tirava a água da Lagoa da Pampulha e a água era distribuída para a região norte ali, para Venda Nova, para Neves, mandava para a cidade de Lagoa Santa, Vespasiano. E, de repente, era na administração do prefeito Maurício Campos, ele resolveu colocar uma draga na Lagoa da Pampulha para fazer a limpeza da Lagoa da Pampulha. No momento que o garfo da draga foi lá no fundo da lagoa e fez assim, tirou aquela pudriqueira do fundo, a água ficou mal cheirosa. E você limpa a água, mas o mau cheiro você não tira dela. E aí a Copasa deixou de abastecer grande parte da região norte da cidade, porque a água com a água da Lagoa da Pampulha, que não podia mais, a água ficava mal cheirosa. Você tratava a água, mas ela ficava mal cheirosa. O mau cheiro não saiu. E hoje você passa na porta, ali na beira da lagoa, ali, né, na barragem, você sente o mau cheiro. Por quê? Porque revolveram as algas, a pudriqueira, o esgoto que ficou adormecido ali no fundo da Lagoa da Pampulha. O esgoto da onde? Do Alípio de Melo, do bairro Nossa Senhora da Glória, ali daquela região toda ali, que passou, né? E passou a ter esgoto, e o esgoto ia diretamente para os córregos mandava para a Lagoa da Pampulha. Hoje você, quando chega ali perto da Toca 1, na Toca da Raposa 1, ali na Pampulha, onde está lá o tal de Parque Ecológico, você vê um mau cheiro danado, que a água é preta, a água ainda é uma água de esgoto. Apesar da Copasa ter construído um emissário, né, de esgoto muito grande em torno da Lagoa da Pampulha, ainda tem muita gente que joga esgoto nos córregos, in natura. E esse esgoto vai parar lá na Lagoa da Pampulha. Quer dizer, podia colocar umas pedras, principalmente, para não entrar garrafa PET, não entrar plástico, não entrar sujeira nenhuma na Lagoa da Pampulha, né? E pelo menos ajudar a limpar um pouco da pudriqueira que entra na Lagoa da Pampulha. Então, quer dizer, eu estou dando aqui o exemplo da Lagoa da Pampulha, que é o nosso exemplo mais próximo aqui, né? E saber que nós tínhamos muitas nascentes em Belo Horizonte. Eu moro na região da Nova Suíça. Ali tem vários prédios que saem muita água, que são águas que alimentam os córregos, que alimentam o Rio Arrudas, que vai alimentar o Rio das Velhas, que vai alimentar o Rio São Francisco. Nós tínhamos muita água em Belo Horizonte. Temos ainda muita água. Elas estão, né, cobertas nas avenidas e etc. que nós temos aí. Infelizmente, pouca gente pensou, olha aqui, nós tínhamos que fazer um trabalho de preservar as nascentes da cidade, né? Por exemplo, onde eu moro, lá não podia ter casa, nem apartamento, não podia ter prédio, não podia ter nada. Lá tinha que ser uma reserva ecológica onde tem as nascentes. Infelizmente, né, infelizmente, nós não tivemos preocupação ecológica, né, com a cidade. Foram construindo, a especulação imobiliária chegou e acabou com as nascentes da cidade, infelizmente. Então, quer dizer, daqui uns dias nós vamos ter muitos problemas de abastecimento de água, infelizmente. Pois é, o presidente Bolsonaro foi assistir um jogo ontem em São Paulo e foi barrado porque ele não tomou vacina, é sabido que ele não tomou vacina, estava sem máscara, não é verdade? Apesar de ser o presidente da República, ele foi barrado na porta do estádio onde ele ia assistir um jogo do Santos, né? Aí
um amigo meu falou assim, não, o presidente do Santos é petista, não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Se é assim, então, todo mundo é petista, porque hoje o cara, para entrar no campo de futebol, ele tem que levar ele tem que levar o exame dele de Covid, ele tem que estar vacinado, não é verdade? E tem que cumprir um protocolo para assistir os jogos hoje no Brasil. Né? Então, o presidente ele não é melhor do que ninguém. Né? Ele tem que passar por esse protocolo. Agora, é triste, né, você saber que no seu país, o presidente do seu país não se vacinou e foi impedido de assistir um jogo de futebol, né, porque ele não vacinou, ele está sem a vacina, não usa máscara, né? Então ele é um negacionista. Aliás, falando sobre o Bolsonaro, uma coisa interessante, eu estava lendo na imprensa nesse final de semana, e um sócio da Natura, chamado Pedro Passos, fez um comentário muito interessante a respeito da próxima eleição presidencial. Ele disse que o Bolsonaro é o inaceitável, por tudo isso que nós conhecemos do presidente Bolsonaro. E o Lula é o indesejável, por tudo que já aconteceu com o Lula também. Então, presta bem atenção, nós estamos, né, parece que os dois principais candidatos, nós vamos ter que escolher, o Pedro disse, o Pedro Passos, entre o inaceitável e o indesejável. Um é negacionista, né, que é o Bolsonaro. Né? Tem momentos antidemocráticos, né? E o outro defende uma agenda velha de o Estado ser fortalecido com empresas, essas coisas todas, né? E com intervenção na economia. Então, quer dizer, a gente fica triste de saber que nós vamos ter uma eleição presidencial, né? Aliás, já fizeram aí, né? O eleitor neném, né? O eleitor neném, nem Bolsonaro e nem Lula, felizmente. Amanhã tem mais. Um abraço para vocês.